Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto VDO Viver de Opções, né? Nós vamos falar de alguns setups, de alguns indicadores e provavelmente eu vou deixar umas 3, 4 aulas mais teóricas, tá? Mas é bom que vocês assistam para poder já entendendo esses indicadores e quando a gente for para o gráfico, tá? Mostrar no gráfico ali na parte que nós teremos de análise gráfica, tá? Você já está mais ou menos familiarizado com isso, tá? E um dos principais indicadores que todos os traders usam, tá? Seja de um grande fundo, de um grande player, de uma grande corretora ou até o mais singelo operador da bolsa de valores ali, ele vai ter que usar, que são as médias móveis, tá? A média móvel, o que ela faz? O nome já diz, ela é uma média, ela é a mediana, perfeito? Então ela mede o preço do ativo, ela acompanha o preço ao longo de um determinado período. Tá? Quando você estabelece que você vai usar o indicador com a média 9, você vai usar 9 períodos. Tá? Ou seja, cada candle, cada vela, ela vai medir, tá, os 9 últimos. Por quê? Porque uma média é dados passados. Então não adianta olhar uma média apontando para cima porque ela não prevê o futuro. Ela não prevê o futuro. Elas são dados compilados do passado. Perfeito? Então ela não tem como predizer o futuro. Então nós utilizamos as médias exponenciais e usamos determinados períodos. Eu, por exemplo, uso a média de 9 de 21 períodos, o exponencial, porque ela vai pelo preço médio do ativo, então ela acompanha o preço médio, tá? A aritmética vai pelo fechamento, a simples vai pela abertura, eu vou na exponencial, que é pelo preço médio, correto? Eu uso a de 9 períodos, a de 21 períodos, a de 72 e a de 200. Quanto mais próximo o ativo tiver das médias, mais ele vai sofrer interferência de preço. Tá? Então a média de 9 períodos mede os 9 últimos períodos do ativo, a de 21 da mesma forma, de 72 e a de 200. Tá? Quanto menor for esse período, mais instável vai ficar o preço, porque ela vai acompanhar aquela volatilidade. Tá? Uma média de 72 períodos ela é mais lenta. Ela vai acompanhar, se o ativo tiver tendência de alta, a tendência é se afastar do ativo. As médias rápidas não, elas acompanham quase que tempo integral, por assim dizer. Uma média de 200 períodos, então, costuma a gente olhar o gráfico e ela está bem abaixo. Nós utilizamos uma média de 200 períodos, a maioria dos traders diz que ali é região de compra. Tá? Quando um ativo está em viés de queda, e ele vem buscando cada vez mais preços mais baixos, e ele toca nessa região da média de 200, ali tem uma memória, não é regra, tá? Existe uma memória de que há 200 períodos atrás, se for no gráfico diário, seriam 200 dias, aproximadamente quase meio ano. Tá? Se fosse no gráfico de 60 minutos, tá? Cada uma hora, seriam 200 horas que ele tocou naquela região. E aqui geralmente é a região de compra. Porque o player, tá, o operador, ele está vendendo. Quando chega geralmente nessa região, esse ativo tocou há 15 dias atrás nessa área de preço, nessa faixa de preço, no mês passado, há 3 semanas atrás, colocando uma média de 200 evidentemente. Então, aqui vai dar uma região de compra. Nós chamamos de região de suporte. E aí, o ativo pode novamente mudar a tendência e fazer uma tendência altista, ou se ele estiver bem abaixo da média de 200, ele pode chegar na média de 200 e dali ele não romper e voltar novamente a cair. Tá? Então, as médias são trajetória de tendência ou direção de tendência. Ela nunca vai predizer para onde ele vai. Ela pode estar apontando para cima, mas não quer dizer que ele vai continuar na tendência de alta. Porque quem manda no ativo é o preço, é o fluxo. Tá? Enquanto o fluxo não há argumento. Você vendo um volume financeiro expressivo entrando no ativo, tá? E ele subindo de maneira exponencial, é óbvio que as médias vão acompanhar. Então nós usamos essas 3 médias, tá? E elas vêm de maneira as rápidas fazer movimento brusco, as lentas, evidentemente,
270, elas são mais suaves, tá? Mas são os indicadores que nós mais usamos, perfeito? Quando existe um cruzamento das médias, tá? A média de 21 ela está sempre por baixo e a de 9 sempre por cima, tá? Porque a de 9 são 9 períodos, de 21 a 21 períodos, então 21 períodos para trás vai estar, obviamente, abaixo da de 9 períodos. Quando existe um cruzamento, tá? Em que a de 9 passa para baixo da de 21, o que significa? Significa que nos últimos 9 períodos o ativo foi só baixando de preço. E como a de 9 acompanha, tá? Ela faz a tendência de envergar para baixo. Quando ela cruza com a de 21, abre-se uma tendência de venda. Até onde vai nós não sabemos. Tá? A gente costuma dizer que é um setup 9.2, que é um setup de venda. Tá? Esse setup 9.1, 9.2, isso foi criado por Leo Williams, tá? Um americano, um operador, um trader. Tá? Então ninguém tem, como é que eu posso dizer? Não existe registro desse setup, não existe patente, tem várias pessoas que usam. Eu também uso o 9.2, que é quando, isso eu vou mostrar no gráfico para vocês, mas eu estou dando uma aula teórica, né? Que é quando o candle anterior, tá? Ele fechou um determinado nível de preço e o próximo candle fechou abaixo do preço dele, ou seja, ele fez com que a média de 9 curvasse abaixo da de 21. Então ali você abriu uma tendência de venda. Da mesma forma, tá? E quando a de 9 aponta para cima, a de 21 vai acompanhar, e quando o candle fecha acima do candle anterior, você tem o setup 9.2, 9.1 de compra. 9.2 é venda, 9.1 é compra. Tá certo? Nós temos também a questão, tá, do desvio padrão, tá, do ativo, que é uma das medidas de variação, que é a variância entre a subida e a descida de um determinado ativo, e isso a gente mede geralmente pela volatilidade. Tá? Tem um outro indicador, tá, que a gente usa bastante, que é a VWAP, tá? Que é a média ponderada pelo volume financeiro. Tá? Ela acompanha o volume financeiro que entra no ativo. Certo? Quanto maior é o volume financeiro, mais alta a VWAP vai ficar. Quanto maior for o volume financeiro no negativo, ela vai descer, ou seja, ela acompanha o positivo e o negativo. Entrou muito dinheiro, ela sobe, saiu muito dinheiro daquele ativo, ela tem a tendência a cair. É um indicador também que a gente faz bastante uso dele. Outro que a gente usa com bastante frequência, e eu vou mostrar para vocês uma aula especial, é o Fibonacci, tá? Que é as projeções e as retrações de Fibonacci. Fibonacci é um matemático italiano, tá? E ele sempre fazia um cálculo de percentual, tá? Eu vou dar uma aula bem detalhada sobre isso. Ele dá uma aula de percentual de onde, no caso aqui, a gente trouxe ele no mercado financeiro, até onde um ativo pode subir, até onde ele pode corrigir, dentro, tá, dessas projeções de 38%, 50%, 68,2%, 100% e 161,2%. Então a gente usa muito o Fibonacci. Como que a gente traça o Fibonacci? Nós procuramos no gráfico identificar uma zona de suporte, onde o ativo, de certa forma, orbitou, permaneceu, consolidou durante um determinado período, tá? E aí nós traçamos, tá, uma projeção daquela mínima, onde o ativo ficou, até uma máxima que ele fez, um topo anterior. Tá? E aí o Fibonacci nos dá uma projeção, tá? Certamente não é a direção, você tem que pegar a tendência do ativo, e aí nós podemos traçar essas projeções com possíveis alvos para que um ativo possa chegar. Tá? Da mesma forma, nós temos a retração do Fibonacci. É quando o ativo toca uma determinada zona de preço, num topo mais alto, e não consegue romper por um determinado período, e aí ele faz o viés de baixa e começa a realizar. Tá? Afinal, por que um ativo realiza? Por que uma ação chega a um determinado nível de preço e daí não vai, e daí começa a cair? Por que ela chega lá embaixo e para, não cai mais e depois começa a subir? Tá? O que acontece? O mercado ele tem memória. Eu sempre digo isso para o mercado, ele tem memória.
Tá? E nós seguimos determinado padrão, a vida é padronizada. Tá? A gente acorda de manhã, a gente faz sempre as mesmas coisas. Pode um dia ou outro mudar, a gente sempre tem a tendência de ir pelo mesmo caminho. Tá? E a gente lembra, já passou por ali, quando passou aconteceu algo, quando passou deu isso. Então quando eu digo que o mercado tem memória, é justamente por isso. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo prático. Tá? Vou trazer para o nosso contexto aqui as ações da Vale, Vale 3, tá? Nós estávamos comprados em Vale. Vale tocou na região de R$120 durante metade do exercício passado, nas últimas 3 semanas, ela tocou direto nessa região de R$120. E ali criou-se uma resistência que ela não passava. Ela não passava. E como ela não passou dali, o que aconteceu? Ela desceu. Por que ela não passava daquela região? Porque acontece que quando chegou aos 120, muitos venderam, tá? Talvez por entender que ela não subiria mais. Vendeu. E aí aqueles que estavam comprando, esperando, chegou em 120, o que eles lembrou? Falou assim, ó, fulano vendeu no 120 porque não passou, não, então eu vou vender. O outro chegou atrás e falou, não, de 120 ela não passa. Ou seja, criou uma barreira, criou-se uma resistência. E dali ela não rompeu. Poderia romper sim, se houvesse a necessidade de um player, de um grande investidor, tá? Se houvesse a necessidade dele ter aquele ativo independentemente do preço. Então ele falava, pode comprar 120, aí o próximo vendedor colocava 120 e 10 centavos, ele pode comprar. O próximo vendedor colocava 120 e 30, pode comprar. Aí o cara falou, não, ele está pagando mais caro, eu vou colocar 121. Colocava 121, ele ia lá e pagava. Então rompeu-se a barreira. Tá? Ela rompeu ali aquela resistência que teria. E quando esse player arrastou o preço para 121, 122, o que ele fez? Ele falou assim, agora eu vendo. Ou seja, ele forçou todo mundo a comprar, elevando o preço, e ele foi comprando, ele foi fazendo um preço médio, ele foi comprando, todo mundo foi pagando mais caro para o Vale por entender que algo, né, iria acontecer, que o Vale poderia explodir realmente de preço. Quando chegou ali no 122, ele falou, quer saber uma coisa? Agora eu vendo. E vendeu nos 122. O que o mercado criou no 122 agora? Uma memória. Então, durante um determinado período, ele vai bater no 122 e todo mundo vai lembrar que ali foi região de venda e também vão vender. Porque eles não vão ficar com o papel guardado, porque se outro vender, o papel dele vai desvalorizar, então ele vende junto. Então, isso faz com que caia. Como que o papel volta a subir quando ele toca numa zona de suporte? É a memória de mercado. Aquele grande comprador, aquele grande investidor falou assim, ó, quando o Vale tocar em R$106, você pode comprar tudo que tiver no book. Por quê? Porque ele lembrou que ali ele comprou e depois ela voltou no 120 e ele teve esse ganho absurdo entre 106 e 120. Então, quando chega naquela região de compra, ele começa a comprar. Entra a XP comprando, entra a Merrill comprando, entra o UBS comprando, o BTG, todo mundo comprando. Tá? O grande investidor, o grande fundo, ele pode comprar qualquer corretora, ele pode comprar qualquer operador. Basta ele pegar o telefone e dar uma ordem de compra. Ele não precisa nem ter o recurso financeiro lá. Então, muitas vezes, nós observamos XP comprando Vale, Merrill comprando Vale, UBS comprando Vale, JP comprando Vale, Morgan comprando Vale, e todo mundo pode ser o único investidor. Pode ser um fundo BlackRock da vida desse aí, tá? Um Badala Office comprando, pode ser um fundo chinês, tá? Comprando por vários corretores, justamente para quê? Para não mostrar que é ele que está comprando. Nós conseguimos identificar um grande operador, tá? Que é o senhor Marcos Molina, que é o dono da Marfrig, que comprou 31,6% a mercado da JBS. Por quê? Porque ela opera pelo Banco Santander. Então, quando você vê o Santander comprando as ações da Marfrig, é o próprio controlador que está comprando as ações do mercado. Se o dono da empresa está comprando a empresa, por que eu não vou comprar junto? Quem mais entende da empresa é o dono, e ele está comprando a mercado as ações na bolsa, eu vou comprar junto. Entendeu? Então, o mercado tem memória.
e isso faz com que a gente opere com os grandes. Então a gente tem que andar com ele. Eu cito um exemplo muito legal, que é o seguinte: você está num ponto de ônibus por volta de meia-noite sozinho, esperando o ônibus passar, ou está ali esperando o seu Uber, o carro de aplicativo, passam uns 10 pessoas, homem, mulher, tudo correndo para a rua abaixo. Você vai ficar sozinho no ponto de ônibus ou você vai correr junto com eles? Eu, Reinaldo, correria. Depois eu vou saber o que aconteceu. Eu não vou ficar sozinho no ponto de ônibus com 20 pessoas correndo. Eu vou correr junto. Depois eu vou falar, peraí, vocês estão correndo por quê? Os caras falaram, nós estamos fazendo compra. Puta merda. Porque o que acontece? Está todo mundo vendendo as ações, está todo mundo vendendo. Você fala, não, eu vou segurar. Eu posso citar alguns exemplos aqui, ó, de IRB, tá? Negociada a R$40, começou a cair, começou a despencar, notícia de fraude, notícia de desvio de verba, não, a empresa é forte, ela vai voltar. Hoje o IRB está R$9, quem pagou 40 está aí achando que um dia vai voltar a 9. Se tivesse saído junto com a manada nos R$35, poderia ter recuperado a perda que teve. Cogna, Cielo. Tá? Eu estou entrando nessas questões porque a gente tem que saber operar o mercado. Então a gente tem que saber operar com os grandes. Se os grandes estão vendendo uma determinada região, eu não vou brigar com eles. O meu capital é de R$1.000, é de R$2.000. Eu não vou entrar comprado onde está todo mundo vendendo. E nem vou entrar vendendo onde está todo mundo comprado. Mas como é que você sabe isso? Tá? O volume financeiro, tá? Os nossos indicadores que mostram uma possível correção. É uma possível correção. Tá? E, evidentemente, o setup, né? Ou seja, as estratégias, tá? Que quando ele mostra que pode haver uma reversão, uma correção nativa, a gente tem que estar, de certa forma, antenado. Eu não vou dizer que a gente vai prever, mas a gente vai andar junto. Beleza? Galera, um abraço para vocês aí. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre análise gráfica e aí sim a gente vai para o gráfico, vou mostrar candle a candle. A gente vai ter uma aula legal também, tá? Para poder fechar, sobre padrões de candles, para vocês entenderem o que é um Morozu, tá? O que é um Power Breakout, tá? O que é um Doji, um Haramid baixo, um Haramid alta, para vocês identificar esses padrões de candle, o que é um martelo, uma estrela cadente, um martelo invertido, enfim, vai dar tudo certo. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Abraço.